Fala galera ligada no Pick and Roll Brasil, eu sou o Vini e tô aqui com mais um diário da NBA, dessa vez falando aí sobre os 9 jogos da noite do sábado, 19 de novembro. Vamos começar em Houston, onde o Rockets acabou derrotando o Jazz por 111-102, é a quarta vitória do time em casa, terceira nos últimos 4 jogos, aí o Rockets subindo na tabela do Oeste. James Harden terminou com 31 pontos e 10 assistências e agora é o 7º maior pontuador da história da franquia. O Barba também teve 0 turnovers, não cometeu nenhum erro e se tornou o primeiro jogador do Rockets desde 1990 a somar pelo menos 30 pontos e 10 assistências sem cometer nenhum turnover. O Clint Capela também teve a melhor pontuação da carreira, fazendo uma marca nesse jogo com 20 pontos. Eric Gordon, 20 pontos também vindo do banco. Nenê teve 16 pontos, é a melhor marca da temporada aí para o brasileiro. E do outro lado, o Jazz teve muitos desfalques mais uma vez, né? Sem o Derek Favors e o George Hill machucados, Boris Diaw foi poupado, e aí contou com 25 pontos do Rodney Hood, 21 pontos do Trey Lyles, que acabou sendo titular nesse garrafão desfalcado do time, e 12 pontos, 14 rebotes e 4 tocos do Rudy Gobert, o francês. Agora nós temos o Rockets aí na 6ª posição do Oeste, com 8 vitórias e 5 derrotas, e o Jazz na 9ª colocação, com 7 vitórias e 7 derrotas. Agora, lá em New Orleans, o Pelicans bateu o Charlotte Hornets 121-116 na prorrogação. É a segunda vitória seguida para o Pelicans, quarta nos últimos 6 jogos. O time vem se recuperando depois de começar a temporada com 8 derrotas seguidas. E o time chegou a estar 14 pontos atrás no placar já no último quarto. Conseguiu essa reação aí comandado pelos 38 pontos, 16 rebotes do Anthony Davis. 9º jogo de 30 pontos para ele na temporada e ele ainda marcou 11 dos últimos 16 pontos do time. Outro jogador aí que foi decisivo para o New Orleans nesse jogo foi o Langston Galloway, com 23 pontos, 18 deles no quarto período, 6 bolas de 3, aí tudo isso são melhores marcas da carreira para o Galloway. E na segunda-feira ele já havia feito uma melhor marca da carreira em pontuação com 21 pontos, superou de novo. O time ainda teve 22 pontos do Drew Holiday, 17 pontos e 8 assistências para o Tim Frazier. Já o Hornets, que deu mole aí nessa reta final, acabou perdendo um jogo que parecia ganho, teve 25 pontos do Kemba Walker, 22 pontos e 10 rebotes do Marco Bellinelli, o italiano, 13 pontos para o Nicolas Batum, para o Marvin Williams, 15 pontos para o Frank Kaminsky, vindo do banco, e ainda teve 10 pontos e 13 rebotes do Michael Kidd-Gilchrist. O Charlotte agora é quarto colocado no leste, com 8 vitórias e 4 derrotas, enquanto o Pelicans segue como penúltimo do oeste, só na frente do Dallas Mavericks, agora com 4 vitórias e 10 derrotas. Agora lá em Orlando, onde o Magic acabou vencendo o Mavericks por 95-87, um jogo que foi bastante apertado até o final. 18 pontos do DJ Augustin, que foi o principal jogador do Magic no final do jogo, vindo do banco, decidiu aí no último período. O Serge Ibaka teve 15 pontos e 9 rebotes, mais uma boa atuação do ala pivô. Vindo do banco, o Bismack Biyombo com 13 pontos e 10 rebotes. E os dois acabaram compensando pelas partidas mais discretas de Nikola Vucevic, 12 pontos e 12 rebotes. Mas não foi bem nos arremessos de quadra. E do Evan Fournier, 11 pontos. Costuma ser o principal pontuador do time francês, não foi bem na noite também. Já o Dallas segue sem Dirk Nowitzki, Deron Williams, e por isso quem acabou aparecendo foi o calouro Jonathan Gibson. Ele assinou com o time na sexta-feira só e teve 26 pontos vindo do banco no lugar do Seth Curry, que jogou como armador titular. O Seth teve 13 pontos, assim como o Wesley Matthews, e o Harrison Barnes teve 11 pontos. Como a gente disse, aí o Dallas é o lanterna do Oeste, com apenas 2 vitórias e 10 derrotas. E já o Orlando, lá no Leste, está na 8ª posição, aí, brigando por playoffs, se terminasse hoje com 6 vitórias e 7 derrotas. Lá na capital americana, o Washington Wizards saiu derrotado em casa para o Miami Heat 111-114. É a primeira vez aí que o Heat vence 2 seguidas e também a primeira vitória fora de casa do time de Miami desde a estreia. Foram 18 pontos e 18 rebotes para o Hassan Whiteside, que segue aí com 12 jogos na temporada, sempre pegando mais de 10 rebotes. Também contou com a ajuda de 22 pontos do Goran Dragic, o armador esloveno foi muito bem. Dion Waiters, 16 pontos, 15 pontos também para o Josh Richardson, os dois vêm pontuando bem nos últimos jogos. E vindo do banco, James Johnson contribuiu com 17 pontos para essa vitória do Heat. O Washington teve 34 pontos cada aí do John Wall e do Bradley Beal, mais 10 pontos e 16 rebotes do Marcin Gortat
e de resto não teve ninguém fazendo nada demais. Ainda teve problema da saída do Markieff Morris com uma distensão no tornozelo no segundo quarto, não voltou mais para o jogo. Agora a gente tem o Miami Heat na 12ª posição do leste, 4 vitórias e 8 derrotas apenas. O Washington Wizards está um pouquinho pior, 3 vitórias e 9 derrotas, lá na penúltima colocação da conferência também. Em Detroit, o Boston Celtics venceu o Pistons por 94-92 e foi a primeira derrota em casa da franquia de Detroit. Era o único time invicto nos seus domínios até agora na temporada. O Al Horford foi o destaque aí com a sexta da vitória, faltando 1.3 segundos numa jogada do Marcus Smart. E ele terminou aí com 18 pontos e 11 rebotes, 24 pontos e 8 assistências para o Isaiah Thomas, 13 pontos para o Avery Bradley. E o Boston se aproveitou da ausência do Andre Drummond na jogada final. Ele tinha ido para o banco, o time não pediu tempo e com isso não permitiu que o Detroit voltasse com o pivôzão para o jogo e poderia ter feito a diferença naquele rebote decisivo que o Horford pegou. Detroit terminou aí com 20 pontos e 17 rebotes do Andre Drummond. E ele, no segundo quarto, atingiu uma marca de 4.000 rebotes na carreira, o segundo mais jovem da história a chegar a isso, atrás só do Dwight Howard. O time do Pistons ainda teve 24 pontos do Marcus Morris, cestinha da partida aí ao lado do Isaiah Thomas, 19 pontos do Tobias Harris, 12 pontos e 7 assistências do Ishmael Smith. Agora o Boston está em sexto no leste, com 7 vitórias e 6 derrotas, enquanto o Detroit ficou em nono, com 6 vitórias e 8 derrotas. Agora lá em Filadélfia, onde o Sixers bateu o Phoenix Suns por 120-105 aí na sua vitória mais convincente da temporada até agora. Foram 26 pontos, 7 rebotes, 3 bolas de 3 em 20 minutos para o Joel Embiid, grande destaque do jogo aí. O melhor jogo da carreira do pivô, mesmo sendo dúvida até o começo da partida aí com uma lesão leve no tornozelo. Quem foi bem também aí, 8 pontos e 11 assistências, além de 8 rebotes para o Sérgio Rodrigues, o armador espanhol. Mas o banco do Sixers aí fez a diferença também, 21 pontos para o Nick Stauskas, 14 pontos para o Hollis Thompson, 10 pontos, 7 rebotes e 5 assistências para o Dario Saric, todos aí vindo do banco. A franquia ainda igualou seu recorde, aí, 17 bolas de 3 para todo o time, aí, o Sixers igualando uma marca histórica sua. Já o Suns não teve TJ Warren machucado, Tyson Chandler, que foi participar do funeral da mãe dele, foi dispensado da partida, é claro. Teve aí 27 pontos do Eric Bledsoe, 12 pontos e 12 rebotes do Alan Williams, mais 12 pontos do Brandon Knight, os dois vindo do banco. E o Devin Booker, grande pontuador do time, acabou só com 10 pontos. Era outro que era dúvida até o começo e acabou jogando, assim como o Joel Embiid pelo lado adversário. Agora, mesmo com a vitória, o Sixers segue na última colocação do leste, 3 vitórias e 10 derrotas, pelo menos igualou o número de vitórias aí do Washington Wizards. Enquanto o Phoenix Suns está lá na antepenúltima colocação do oeste, 4 vitórias e 10 derrotas. Também vem começando mal a franquia do Arizona. Lá em Memphis, o Grizzlies bateu o Timberwolves por 93-71, quarta vitória seguida aí para o Grizzlies, segunda seguida em que o adversário faz menos de 75 pontos. A defesa muito forte do Grizzlies aí, forçando 19 turnovers do Minnesota nessa partida. Quem foi bem lá por Memphis, JaMychal Green, o ala pivô com 19 pontos e 8 rebotes. Vindo do banco, o Zach Randolph teve 18 pontos. O armador reserva Andrew Harrison também entrou muito bem, com 13 pontos e 7 assistências. E o Mike Conley, o armador titular, 13 pontos aí, completando os principais marcadores do Grizzlies. O Vince Carter atuou pelo jogo 1.287 na sua carreira, agora é o 23º que mais jogou na história da NBA. Uma marca aí para o Vinsanity. Já o Wolves teve sua pior atuação ofensiva na temporada, além dos 71 pontos, foram 39% só de aproveitamento nos arremessos de quadra. Antes, para você ver, a menor pontuação do time na temporada era de 92 pontos, agora eles foram limitados a 71 pelo Grizzlies. O Zach LaVine teve 22 pontos, Karl Anthony Towns com 17 pontos e, para efeito de comparação, aí, o Andrew Wiggins, que vem sendo o principal pontuador da franquia, 7 pontos apenas. Agora o Memphis é o quinto colocado do Oeste, com 8 vitórias e 5 derrotas, e o Minnesota está em 11º, com 4 vitórias e 8 derrotas. Em Milwaukee, o Bucks saiu derrotado em casa para o Warriors, mas deu trabalho aí para o atual vice-campeão. Foi 124-121 para o Golden State, que chegou a estar na frente 14 pontos, mas o time da casa reagiu, deixou em 2 pontos só a diferença, faltando pouco tempo para o fim do jogo, mas acabou que o Warriors segurou
a vitória por 3 pontos de diferença. Foram 33 pontos para o Kevin Durant, 29 pontos para o Klay Thompson, sendo 25 deles no segundo tempo. 20 pontos para o Stephen Curry, mas ele só acertou uma bola em 11 tentadas de 3. E aí, completando o stat line, 10 pontos para o Draymond Green e 10 também para o Iguodala. Já o time do Milwaukee teve 30 pontos do Giannis Antetokounmpo, 28 do Jabari Parker, além de 10 do Matthew Dellavedova. Agora o Golden State é o segundo do Oeste, 11 vitórias, 2 derrotas, enquanto o Milwaukee Bucks é o 11º no Leste, com 5 vitórias e 7 derrotas. Fechando a noite de sábado lá em Los Angeles, no Staples Center, o Clippers bateu o Bulls por 102-95, encerrando aí uma série de 4 vitórias seguidas da equipe de Chicago. A diferença chegou a estar em 2 pontos só, faltando 44 segundos, mas acabou que o Clippers conseguiu segurar a vitória e confirmar aí mais uma para esse excelente começo de temporada da franquia. Foram 26 pontos e 13 rebotes para o Blake Griffin, mais de 19 pontos e 8 assistências para o Chris Paul. O DeAndre Jordan acabou limitado aí só a 6 pontos e 9 rebotes, mas o grande nome do time talvez tenha sido Maurice Spates, vindo do banco aí com 16 pontos, 11 deles no último período, jogando muito aí na reta final. E esses 16 pontos foram, por exemplo, mais do que todo o banco do Bulls, que somou 15 pontos na partida. O Chicago teve 28 pontos e 8 rebotes do Dwayne Wade, liderando a equipe, 22 pontos do Jimmy Butler, 11 pontos do Taj Gibson. A equipe contou também com o retorno do Rajon Rondo. O Rondo voltando aí depois de 2 jogos fora e quase conseguiu um triple-double. Teve 9 pontos, 8 assistências e 10 rebotes. O Clippers segue aí como líder não só do Oeste como da NBA, melhor campanha, 12 vitórias e 2 derrotas, enquanto o Bulls é o 5º colocado no Leste, com 8 vitórias e 5 derrotas. É isso aí, galera. Esse foi mais um Diário da NBA. Falamos aí sobre os 9 jogos da noite do sábado, 19 de novembro. Se você curtiu, dá um joinha no vídeo, assina o nosso canal aí para ficar sempre por dentro do nosso conteúdo no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.